Boa noite, grupo querido. Quero compartilhar um texto escrito pela pastora Raquel Campos Cabral dos Santos, da Igreja Batista da Lagoinha, que fala do cuidado ouvir vozes que chegam aos nossos ouvidos e deixar em segundo plano a voz de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. As vozes que ouvimos podem mudar completamente a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. Elas podem influenciar nosso modo de pensar, de sentir e até mesmo de agir. Precisamos discernir bem qual voz que tem nos influenciado, pois a voz qual damos ouvido é a que governará a nossa vida. Como cristãos nascidos de novo, precisamos ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo para então vivermos uma vida em espírito. Se não o fizermos, vamos dar ouvidos a vários tipos de vozes que podem nos conduzir para cada vez mais longe dos propósitos de Deus. Vamos discernir as vozes que podem atrapalhar, perceber a vontade de Deus para nós. A voz das experiências. Se tem uma coisa que ouvimos e damos crédito, é a experiência passada. A razão de você não fazer algo hoje pode ter a ver com o fato de que você tentou fazê-lo e não deu certo. Se suas experiências passadas não forem submetidas à palavra de Deus, você se guiará mais por elas do que pelo que Deus disse. Por exemplo, se você parou de orar por enfermos porque um dia a cura não aconteceu, a experiência está falando mais alto do que a palavra. Se você parou de evangelizar porque alguém não recebeu o evangelho, é o trauma que está dirigindo sua vida. Uma pessoa que diz que nunca mais vai fazer algo, decidiu ser guiada por uma experiência ruim, não pelo Espírito. Quando Jesus fez menção de voltar à Judéia, os discípulos o questionaram: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? João, capítulo 11, verso 8. Porém o mestre respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. João 11, versos de 9 e 10. Então, na região de Judéia, Jesus quase foi apedrejado. O mestre e os discípulos tiveram uma experiência ruim naquele lugar. Por isso, quando Jesus diz que vai voltar lá, os discípulos o questionam, porque temiam acontecer de novo o mesmo que aconteceu no passado. Todavia, Jesus responde de uma forma maravilhosa. Ele fala que está andando de dia, na luz do dia, e que quem assim anda não tropeça. Salmo 119, 105 fala assim: a luz na Bíblia é símbolo da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é que ele está andando na luz da palavra.
O engano sempre vem com a aparência de verdade. Mostram experiências pessoais que buscam formar em você uma convicção. Isso é uma grande estratégia maligna com o objetivo de produzir a ilusão da verdade em sua mente e fazê-lo paralisar. É triste perceber que muitas pessoas reclamam que Deus não fala com elas, sendo que, na verdade, nem percebem que não ouvem a voz de Deus porque fizeram do passado o seu Deus. A voz das opiniões. Vamos ler João 5,44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Como vamos acreditar na voz de Deus se estamos focados nas vozes das pessoas? Como iremos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se tudo o que queremos é agradar as pessoas ao nosso redor? Antes de tudo, o servo precisa estar concentrado em honrar o Senhor. Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Dar ouvido às opiniões dos que nos cercam não apenas pode nos levar a seguir um caminho errado, como também pode influenciar a maneira como nos enxergamos. O problema da nossa geração, muitas vezes, parece ser o mesmo que o de Samuel, no início do seu ministério. Quando Deus o chamou por 3 vezes, ele achou que era Eli que o chamava. Ele confundiu, então, a voz de Deus com a voz de homens. Sua vida ministerial só começou de fato quando ele ouviu a voz de Deus e interagiu-se com ela. Bem, agora vamos ver alguns cuidados que precisamos ter para concluir. A voz a qual damos ouvido é a que guiará a nossa vida. Sempre ouvir e obedecer a Deus, pois dar atenção a outras vozes pode nos conduzir para cada vez mais longe dos propósitos de Deus para nós. Como iremos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se tudo o que queremos é agradar as pessoas ao nosso redor? Se você busca opiniões e popularidade, provavelmente perderá a direção de Deus. A voz na qual você acredita é a voz que governa a sua vida, a nossa vida. Amém?